Agora, com essa nova lei que o governo diz querer regulamentar o seu patrimônio, agora até os seus investimentos em criptomoedas, sendo Bitcoin, Ethereum, entre outras, serão regulamentados. Sou assaltado por alguém e eu reajo, me recuso a ser assaltado, eu estarei lesando o bolso do ladrão? Claro que não. Então não fale em lesão a cofres públicos, porque cofres públicos nada mais é do que o bolso do ladrão, que as pessoas chamam de Estado. Estado nada mais, nada menos é um eufemismo para ladrão. Bom, se vocês não ficaram sabendo, fica até o final do vídeo que eu vou explicar exatamente o que essa nova lei de regulamentação do seu patrimônio de criptomoedas pode afetar todo mundo, querendo ou não. Saiu uma nova lei, que é a Lei 15.265 de 2005, que basicamente é uma criação de um programa de regulamentação patrimonial. Ah, mas o que seria isso? Basicamente, assim, o governo está dando meio que uma chance, bem entre aspas, para quem tem criptomoedas ou outros bens escondidos, seja no exterior ou aqui no Brasil mesmo, de regularizar essa situação. Tipo assim, você tem um Bitcoin guardado numa carteira que nunca declarou para a Receita Federal? Pois é, agora tem um jeito de você acertar, bem entre aspas, a conta com o leão. Mas ó, é aqui que a coisa fica interessante e ao mesmo tempo preocupante. Para fazer isso, você vai ter que pagar, como já era de se esperar, não é? E não é pouco não, viu? Eu estou falando cerca de 15% de imposto mais 15% de multa, ou seja, quase 30% do valor total dos seus ativos. Imagina, sei lá, hipoteticamente que você tenha 100 mil reais em bitcoins. Você vai ter que desembolsar uns 30 mil reais só para regularizar. É ou não de esperar isso do governo? Só que tem uns detalhes importantes que a gente precisa saber aqui. O primeiro ponto é que o prazo. Você vai ter apenas 90 dias corridos a partir da regulamentação da lei para fazer essa declaração voluntária, se é assim que eu posso dizer. Cara, é só 90 dias. E isso passa voando. E olha que a Receita Federal ainda nem regulamentou direito como vai ser o processo todo. Então, na prática, quando sair essa regulamentação, o relógio já vai começar a correr se você tiver algum tipo de bem fora do Brasil, ou até mesmo no Brasil, no exterior, ou criptomoedas. E você vai ter que decidir rápido se vale ou não a pena entrar nesse programa. E o segundo ponto importante, essa regulamentação toda serve para bens e ativos que você não declarou até 31 de dezembro de 2024. Então, se você comprou Bitcoin em, sei lá, 2020, 2021, 2022, 2023 e nunca declarou nada na sua declaração de imposto de renda, é sobre isso que a lei está falando. São aqueles valores que, teoricamente, deveriam ter sido informados, mas você, digamos assim, esqueceu de colocar lá. E olha, tem um detalhe crucial nisso tudo que eu estava dando sobre essa nova lei, é que muita gente não está percebendo algo. A lei fala de criptoativos e outros bens mantidos ocultos. Ou seja, não é só Bitcoin, é qualquer coisa que você tenha e não declarou. Pode ser, sei lá, uma conta bancária na Suíça, por exemplo, pode ser ações de empresas estrangeiras, pode até ser imóvel que você comprou com a cripto e não colocou no seu CPF. Tudo isso vai entrar se essa nova lei for proposta. E tem uma parte interessante aqui, é que quem aderir a esse tal programa recebe meio que uma anistia criminal. Ó, basicamente aqui isso significa que você não vai responder processo por sonegação relacionado a esses valores específicos. Tipo assim, você tá limpo, entre aspas, nesse sentido, entendeu? O governo está basicamente dizendo, olha, se você errou, não declarou, mas se você pagar agora esse valor aqui, a gente esquece e você não vai ter problema criminal. Mas a gente precisa ficar com uma atenção aqui redobrada. Tem uma exceção gigante nessa lei toda. A lei não vale para dinheiro de origem ilícita. Se você ganhou esse dinheiro com corrupção e outras coisas mais, coisas ilegais aqui, esquece. Esse programa não é para você. A ideia deles é regularizar quem ganhou dinheiro de forma legal, mas não declarou. Não quem está envolvido com atividades erradas, é assim que eu posso dizer. E eu acho que vocês acompanham muito conteúdo de investimento ou questão de criptomoedas, que a questão não é só o dinheiro, né? Mas sim o que representa. Porque pensa assim comigo, se quando você tem várias possibilidades de meio que não fazer parte, que muitos dizem, né? Mesmo que de uma forma indireta,
no governo, você tem com essas possibilidades, por exemplo, da criptomoeda, você tem liberdade para gerenciar seu próprio patrimônio, você monta sua carteira com estratégia, você diversifica para o futuro próximo. Então, com essa medida, com essa nova lei que o governo quer regulamentar, né, tudo, qualquer medida que vai colocar, né, pressão, vai tirar sua liberdade, vai colocar prazo, vai colocar um custo elevado e pior ainda, tudo aquilo que você fez de uma forma honesta. Você vai ter que pagar tudo aquilo que você conquistou com o seu suor, que você deixou de fazer isso e aquilo para ter mais liberdade, porém com essa nova implementação dessa nova lei, vai tudo por água abaixo. Não é aquela questão do bolso, mas sim no sentido da independência que você tem sobre o governo. E isso é tão problemático que agora eu vou conversar um pouco mais a fundo com vocês, porque a gente precisa olhar de um olhar bem crítico o que está acontecendo aqui com o Brasil, o que sempre acontece para ferrar o povo brasileiro, né? Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, a questão da criptomoeda, a ideia original por detrás do Bitcoin, que o Satoshi Nakamoto criou lá em 2008, a proposta era justamente ter mais liberdade financeira. Era sobre você ter controle do seu próprio dinheiro sem depender de banco, sem depender de governo, sem ter que pedir autorização para ninguém para fazer o que você quiser com o seu próprio patrimônio. E aí vem essa nova lei e meio que vai contra tudo isso. Cara, pensa comigo, você compra Bitcoin exatamente porque quer ter essa liberdade, quer diversificar, quer proteger seu patrimônio de inflação, quer ter algo que é realmente seu e não tem interferência do Estado. E agora o Estado vem e fala, ou você declara e paga 30%, ou você vai ter problema. Cara, é como se o governo estivesse falando, você quis ter liberdade financeira, que pena, mas agora você vai ter que pagar por isso. A questão é que isso vai totalmente contra o princípio de descentralização e autonomia que as criptomoedas, por exemplo, representam. E o outro ponto sério aqui é que isso vai afetar todo mundo. Não é só quem não tem criptomoeda não declara. Deixa eu te explicar aqui o porquê. Isso cria, me querendo ou não, um precedente perigoso. O governo está mostrando que tem capacidade e vontade de ir atrás de quem tem criptomoedas. Hoje é uma oportunidade, bem entre aspas, se é assim que eu posso dizer, de regularizar. Mas amanhã pode ser uma fiscalização muito mais agressiva, pode ter impostos ainda maiores, pode ser até proibições ou restrições pesadas no mercado de cripto no Brasil. E o segundo aqui, isso querendo ou não afasta investidores. Sabe aquele amigo seu que estava pensando em entrar no mercado de criptomoedas agora em 2025 ou no ano que vem? Pois é, com uma notícia dessas, quem vai querer entrar? Vai pensar duas vezes, não é? Poxa, será que vale a pena investir em um ativo que antes, né, o governo não conseguia colocar as mãos, agora ele vai cobrar 30% a qualquer momento? E isso, querendo ou não, cria uma insegurança jurídica, e insegurança jurídica é péssima para qualquer mercado. E o outro ponto que abre é aquele precedente de vigilância. Com esse passo que o governo quer dar, ele acaba, querendo ou não, tendo um controle total sobre o seu patrimônio. Eles vão acabar mapeando tudo que você tem e o que não tem, onde e quanto você ganha. E isso é aquela antítese que todo mundo prega que a gente vive numa sociedade livre. Se eles estão agora querendo fazer isso com as criptos, o que impede que amanhã eles monitorem cada transação sua, cada compra, cada venda, em nome da famosa regularização? Bom, eu deixo aí para vocês deixarem a sua opinião sobre tudo isso. E eu quero saber de você. Você acha que essa nova lei vai ser realmente homologada, vai ser realmente colocado à prova viva, ou você acha que não vai acontecer realmente? Coloque aqui nos comentários. E também, se você tem um tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião, comente logo abaixo. E antes de sair do vídeo, não se esqueça principalmente do seu like, de compartilhar e se inscrever. No mais, sucesso para todo mundo e até a próxima.